Você já se perguntou se o Velho Oeste foi realmente como Hollywood mostrou? Xerifes impecáveis, cowboys destemidos, duelos ao pôr do sol e pistoleiros que nunca erravam um tiro. Será que tudo isso aconteceu de verdade, ou não passa de invenção do cinema? Pois, hoje você vai descobrir a verdade. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Diff Western, porque só aqui você vai conhecer o Oeste selvagem como ele realmente foi, sem máscaras, sem mitos e sem cortes. Quando falamos em Velho Oeste, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma: desertos áridos, cidades poeirentas, salões cheios de uísque barato, cowboys com chapéus enormes e um vilão prestes a sacar a arma no meio da rua. Essa é a versão que o cinema e a televisão nos venderam por décadas. Mas o que pouca gente sabe é que a realidade era muito mais complexa e, em muitos casos, bem menos glamourosa do que parece. Primeiro, vamos falar sobre os cowboys, talvez a figura mais icônica desse universo. Hollywood os transformou em heróis românticos, homens solitários que vagavam pelas planícies enfrentando bandidos e protegendo inocentes. Mas a verdade é que o trabalho de um cowboy era duro, monótono e nada heróico. Eles eram, basicamente, vaqueiros. Passavam dias a fio conduzindo gado, dormindo no chão, comendo mal e enfrentando tempestades de poeira, frio intenso ou calor insuportável. A taxa de glamour era praticamente zero. E, para completar, grande parte deles sequer andava armado, o que derruba por terra aquela ideia de que todos os cowboys eram pistoleiros prontos para o duelo. E já que falamos em armas, é impossível não pensar nos duelos ao meio-dia. A clássica cena de dois homens se encarando na rua principal da cidade, com toda a população assistindo, virou símbolo do faroeste. Mas adivinha? Isso quase nunca aconteceu. Os registros históricos mostram que duelos formais eram extremamente raros. A maioria dos confrontos acontecia de maneira inesperada, em brigas de bar ou emboscadas, e quase nunca tinha aquela coreografia dramática que os filmes tanto exploraram. Outro ponto interessante é o papel dos xerifes. Ao contrário do que vemos nas telas, nem todos eram heróis incorruptíveis em busca da justiça. Muitos xerifes eram eleitos por popularidade, em vários casos, tinham ligações com o crime local. Alguns fechavam os olhos para atividades ilegais em troca de propina. É claro, também existiram figuras lendárias que realmente tentaram impor a lei em regiões caóticas, mas a linha entre mocinho e bandido era bem mais tênue do que gostaríamos de acreditar. E o que dizer dos pistoleiros famosos como Billy the Kid e Jesse James? A mídia da época, jornais sensacionalistas que buscavam vender mais exemplares, já exagerava nas histórias, transformando criminosos em lendas vivas. Billy the Kid, por exemplo, ganhou fama de ser um matador frio e destemido, mas os registros indicam que muitos dos feitos atribuídos a ele eram invenções ou grandes exageros. Jesse James, por sua vez, foi retratado como uma espécie de Robin Hood do Oeste, roubando dos ricos para ajudar os pobres. Só que, na prática, ele roubava para si e para sua gangue. O mito de herói popular foi, na verdade, uma criação da imprensa. Essa mistura de realidade e ficção foi criando um imaginário coletivo que sobrevive até hoje. Mas é justamente isso que torna o Velho Oeste tão fascinante. Por trás das lendas, existe uma história real de sobrevivência, violência, coragem, muitas vezes, de pura propaganda. Mas se a vida de cowboy era dura, os xerifes nem sempre eram honestos e os duelos não passavam de raridade. Então de onde surgiu toda essa imagem romântica e heroica do Oeste? Quem foi o verdadeiro responsável por transformar uma época de poeira, suor e sangue em um mito que até hoje inspira filmes, séries e até jogos de videogame? O Velho Oeste real era bem diferente do que os filmes nos mostram. Mas se era tão duro, sujo e cheio de desilusões, como é que essa época ganhou tanta fama? Quem transformou cowboys comuns e criminosos perigosos em verdadeiras lendas? A resposta começa com a imprensa sensacionalista do século XIX. Durante a expansão para o Oeste, jornais e folhetins precisavam vender histórias que chamassem a atenção. A vida real dos vaqueiros, que passavam dias cuidando de gado, não era exatamente material de manchete. Então, os jornalistas exageravam, inventavam detalhes ou simplesmente criavam narrativas que transformavam um roubo comum em um feito digno de romance. Foi assim que figuras como Billy the Kid, Jesse James e Wyatt Earp ganharam fama. Muitos dos episódios atribuídos a eles eram pura ficção. Mas, como sempre acontece, quando uma boa história é repetida vezes demais,
ela acaba parecendo verdade. E não era só nos jornais. Os chamados Jimmy Novels, livretos baratos vendidos em todo o país, ajudaram a espalhar essas histórias. Eles eram como os best-sellers da época, custavam pouco, circulavam rápido e traziam aventuras cheias de ação, com heróis invencíveis e vilões cruéis. Esses livrinhos transformaram criminosos em estrelas e criaram a base do que viria a ser o mito do Oeste Selvagem. Agora, imagine uma população sedenta por entretenimento, vivendo em um país em rápida transformação, que acabava de sair da guerra civil e precisava de novos símbolos de identidade. O Velho Oeste oferecia exatamente isso: histórias de coragem, liberdade e luta contra a adversidade. Era a narrativa perfeita para construir a ideia de uma América destemida e aventureira. E então entrou em cena outro fator crucial: o show business. Um dos maiores responsáveis por consolidar a imagem romântica do faroeste foi Buffalo Bill Cody, um caçador e explorador que se transformou em astro de espetáculos. Ele criou o famoso Buffalo Bill's Wild West Show, que rodou os Estados Unidos e a Europa apresentando encenações com índios, cowboys, ataques a diligências e tiroteios coreografados. Para o público, aquilo parecia real, afinal, era apresentado como história viva. Mas, na prática, era puro entretenimento, cuidadosamente produzido para emocionar. Com o tempo, o mito foi se tornando ainda mais grandioso. E foi quando surgiu a indústria cinematográfica, que praticamente cimentou para sempre a imagem do Velho Oeste. Filmes como O Grande Roubo do Trem, 1903, considerado o primeiro western da história, já mostravam cowboys corajosos, bandidos cruéis e uma trilha sonora envolvente. O sucesso foi imediato, e nas décadas seguintes o gênero só cresceu. Hollywood entendeu que havia um filão inesgotável ali. O público amava ver tiroteios, perseguições a cavalo e duelos no pôr do sol. A partir da década de 1930, com atores como John Wayne, o faroeste virou símbolo da própria cultura americana. Mais tarde, nos anos 1950 e 1960, surgiram os spaghetti westerns italianos, dirigidos por mestres como Sergio Leone e estrelados por Clint Eastwood, que levaram o gênero a outro nível, criando um estilo ainda mais estilizado e violento. Mas o detalhe mais curioso é que, quanto mais o cinema se afastava da realidade, mais o público acreditava naquela versão idealizada. O cowboy solitário que defende os fracos, o xerife incorruptível que enfrenta o mal, o bandido charmoso que desafia o sistema, todos esses personagens nasceram do casamento entre o jornalismo sensacionalista e a criatividade de Hollywood. E aqui vai uma provocação para você que está assistindo. Será que essa idealização do Velho Oeste não diz mais sobre nós, sobre o que queremos acreditar, do que sobre a realidade em si? Será que a necessidade de criar heróis perfeitos e vilões caricatos não é, na verdade, um reflexo da nossa própria busca por histórias simples em um mundo complicado? Na prática, o Velho Oeste era muito mais cinza do que preto e branco. Mas nós, como sociedade, preferimos acreditar em mocinhos e bandidos claramente separados, porque isso facilita a narrativa. E foi exatamente isso que Hollywood entregou ao longo do século XX. Um espetáculo em que o bem e o mal estavam sempre em lados opostos, prontos para o duelo final. Mas a história não termina aqui. Afinal, por trás dessa fabricação de mitos, também estavam questões sociais, econômicas e até raciais. Nem todos tinham espaço nesse Velho Oeste de cinema. Povos indígenas, mexicanos e afro-americanos, por exemplo, raramente eram retratados de forma justa. Quase sempre eram mostrados como inimigos ou meros figurantes sem voz. Os folhetins e o cinema ajudaram a construir o mito do faroeste. Mas existe um detalhe que raramente aparece nas histórias clássicas. Quem realmente fazia parte desse mundo, muitas vezes, foi apagado da narrativa oficial. Se você pensar nos filmes que já assistiu, provavelmente a imagem que vem à mente é a de cowboys brancos, xerifes de origem europeia e bandidos que se encaixam direitinho no estereótipo. Mas o Velho Oeste real era muito mais diverso e, claro, muito mais complexo. Comecemos pelos povos indígenas. Enquanto Hollywood retratava tribos como inimigos selvagens que atacavam diligências sem motivo, a realidade era outra. Essas comunidades estavam simplesmente lutando pela sobrevivência diante da expansão implacável dos colonos. Terras foram tomadas, culturas foram destruídas e milhares de indígenas morreram em conflitos ou em consequência das políticas do governo americano.
Ainda assim, nos filmes, quase sempre eram mostrados como vilões caricatos, reforçando a ideia de que o cowboy era o herói civilizador. Outro grupo quase invisível no mito é o dos mexicanos. É fácil esquecer que grande parte do território que hoje faz parte dos Estados Unidos já foi do México. Quando esses territórios foram anexados, as populações locais passaram a viver como estrangeiros em suas próprias terras. Muitos deles eram vaqueiros experientes e tiveram papel central na cultura do cowboy. Aliás, a própria palavra rodeio vem do espanhol, assim como várias técnicas de manejo do gado. Mesmo assim, o cinema reduziu os mexicanos a bandidos genéricos, sempre com sombreros e bigodes enormes, servindo apenas como antagonistas descartáveis. E o que dizer dos afro-americanos? Estima-se que cerca de 1 em cada 4 cowboys era negro, muitos deles ex-escravizados que, após a Guerra Civil, viram no Oeste uma oportunidade de recomeçar. Alguns se tornaram figuras importantes, como Nat Love, conhecido como Deadwood Dick, que escreveu suas memórias e mostrou como realmente era a vida de um cowboy negro. Mas Hollywood preferiu esquecer esses nomes, mantendo a imagem de que o Velho Oeste era exclusivamente branco. As mulheres também tiveram um papel muito maior do que os filmes nos fizeram acreditar. Claro, o cinema criou figuras como a cantora do salão ou a esposa dedicada que esperava o marido voltar. Mas na vida real, muitas mulheres administravam fazendas, defendiam suas terras e até se tornaram pistoleiras. Annie Oakley, por exemplo, ficou mundialmente famosa por sua habilidade com armas de fogo, participando dos shows de Buffalo Bill e provando que não era preciso ser homem para dominar o Oeste. Quando olhamos para esse lado invisível, o mito do Velho Oeste começa a se desfazer ainda mais. Não se tratava de um palco limpo e organizado, onde mocinhos e bandidos se enfrentavam sob regras claras. Era um ambiente multicultural, cheio de tensões sociais, desigualdade e lutas por reconhecimento. O que Hollywood fez foi simplificar essa realidade, criando personagens unidimensionais que reforçavam estereótipos convenientes. E aqui vai outra provocação para você que acompanha o vídeo. Será que não continuamos fazendo isso hoje? Será que ainda não escolhemos quais histórias contar, quais vozes amplificar e quais personagens apagar, dependendo de quem está controlando a narrativa? Seja como for, entender o papel desses grupos é fundamental para realmente conhecer o Velho Oeste. Sem eles, a história fica incompleta. O mito pode ser bonito, cheio de duelos cinematográficos e cowboys destemidos, mas a verdade é que a essência do Oeste estava justamente nessa diversidade que raramente chega às telas. Então, depois de tudo que vimos até aqui, fica a pergunta: qual foi o verdadeiro legado do Velho Oeste? Afinal, já desmistificamos a vida dos cowboys, mostramos que os duelos ao meio-dia quase nunca existiram, que os xerifes nem sempre eram justos, que os pistoleiros eram mais propaganda do que realidade e que povos inteiros foram apagados da narrativa. Mas o que restou disso tudo? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. O Velho Oeste real foi muito mais sobre sobrevivência do que sobre heroísmo. Não existia um roteiro épico, não havia trilha sonora nem câmera lenta no tiroteio. O Oeste era um lugar onde cada dia podia significar vida ou morte, onde a fome, as doenças e os conflitos eram tão ou mais perigosos do que as armas. Mas, paradoxalmente, foi justamente essa dureza que deu ao Oeste seu poder simbólico. Ele se transformou em uma metáfora para a liberdade e para a expansão sem limites, mesmo que na prática essa expansão tenha custado vidas e culturas inteiras. Para muitos americanos, o mito do Velho Oeste virou sinônimo da própria identidade nacional. Um povo que se vê como destemido, resiliente e capaz de enfrentar qualquer desafio. E é aí que a coisa fica interessante. O mito não morreu, ele apenas se reinventou. Até hoje, elementos do faroeste estão presentes em nossa cultura. Pense nos filmes modernos de ação. Quantos deles não seguem a mesma estrutura dos westerns clássicos? O herói solitário que enfrenta inimigos poderosos, a cidade, ou o mundo, esperando ser salva, o duelo final que decide tudo. A fórmula do faroeste sobrevive, apenas trocou cavalos por carros, desertos por metrópoles e pistolas por metralhadoras. Além disso, a imagem do cowboy ainda é usada como símbolo de independência e força. Nos Estados Unidos, políticos, empresas e até marcas de cigarro já se apropriaram dessa figura para transmitir uma ideia de autenticidade e coragem. É curioso pensar que tudo isso nasceu de um passado empoeirado, cheio de dificuldades,
mas que foi romantizado até se tornar um mito quase indestrutível. E agora vem a parte mais provocativa. Será que precisamos desses mitos? Será que, mesmo sabendo que o Velho Oeste real não tinha nada de glamouroso, ainda preferimos acreditar na versão criada por Hollywood? A verdade é que, muitas vezes, a ficção é mais confortável do que a realidade. Ela nos dá heróis claros, vilões evidentes e finais satisfatórios. A vida real raramente é assim, mas talvez esse seja o verdadeiro legado do Oeste, nos lembrar de que toda história tem duas versões, a que é contada e a que realmente aconteceu. E cabe a nós decidir se queremos viver de mitos ou encarar a realidade. E aqui eu te convido a refletir. Se o mito do Velho Oeste ainda influencia nossa forma de ver o mundo, quais outros mitos modernos você acha que estamos construindo hoje? Escreve aí nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. E claro, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal Diff Western. É isso que nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, curiosas e cheias de detalhes que você não encontra em qualquer lugar. O Velho Oeste pode ter sido sujo, violento e desigual, mas também foi palco de coragem, reinvenção, acima de tudo, de narrativas que moldaram a cultura. O mito e a realidade se misturam até hoje. Mas agora você sabe, por trás de cada cowboy de cinema existe um vaqueiro cansado. Por trás de cada xerife incorruptível existe um político duvidoso, e por trás de cada pistoleiro lendário, provavelmente havia um repórter exagerando nos detalhes. No fim das contas, o faroeste não acabou. Ele continua vivo, não nas ruas empoeiradas do século XIX, mas dentro das histórias que contamos, dentro da maneira como encaramos desafios e até dentro da forma como Hollywood ainda fabrica novos cowboys modernos todos os dias. E aí, o que você prefere? O mito ou a realidade?